Revisão para avaliação de matemática do primeiro bimestre de 2021 dos primeiros anos A e B, com o professor Francisco Souza. Questão de número 1. A distância entre a Terra e o planeta Z8 GND 5296 em anos-luz é de 13 bilhões e 100 milhões. Quanto é esse número em notação científica? Bom, galera, lembrando que notação científica possui duas partes, né? A parte da frente chamada de mantissa, que é um número que obrigatoriamente tem que ficar entre 1 e 10, e a segunda parte, que é uma potência de 10 com expoente positivo, se o número for muito grande, que é o caso, ou com expoente negativo, se o número for muito pequeno. Então vamos lá, trazendo o número para cá, a gente observa que a vírgula tem que ser deslocada para que a gente crie, para que a gente gere aquela mantissa que vai ficar entre 1 e 10. Então a vírgula imaginária está aqui, tem que se deslocar para cá, ficar entre o 1 e o 31, para transformarmos esse número em 1,31. Só que aí foram deslocadas um total de 3, 6, 9, 10 casas. E é essa quantidade de casas que vai expressar o expoente da nossa potência de 10. Como já dissemos, vai ter que ser um número positivo, porque estamos representando um número muito grande. Sendo assim, vamos ficar com 1,31 vezes 10 elevado à décima potência. A alternativa correta da questão é a letra B. Questão de número 2. As exportações de soja realizadas no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas em julho de 2012 e registraram um aumento em relação a julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil em julho de 2012 foi de... Galera, a única informação que nos é útil aqui é essa primeira, tá certo? Quantidade de milhões de toneladas que foi exportada em julho de 2012, que é o que a questão está pedindo. Só que ele quer que a gente expresse esse número aqui em quilogramas. E como as alternativas estão em notação científica, então é nessa forma que a gente vai ter que representar, ok? Então, trazendo esse número para cá, a primeira providência da gente é transformar isso aqui em quilogramas, né? Uma tonelada possui 1.000 quilogramas. Então, basta eu pegar esse número aqui e multiplicar por 1.000 e teremos esse valor expresso em quilogramas. Multiplicar por 1.000 uma quantia é deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Fazendo isso, a gente fica aqui com 4,129, andando 3 casas, ficamos com 4.129 milhões de quilogramas. 4.000 milhões, galera, corresponde a 4 bilhões, né? Então, nós teremos aqui 4 bilhões e 129 milhões, que é esse número escrito aqui. Então, basta agora a gente transformá-la em notação científica, fazendo o mesmo processo. A vírgula imaginária está aqui, vai ter que se deslocar até onde? Até ficar aqui entre o 4 e o 1, para transformarmos em 4,129. Só que aí foram deslocadas 3, 6, 9 casas no total, que vai ser o expoente da nossa potência de 10, expoente positivo, porque o número é grande. Então, a resposta final é 4,129 vezes 10 elevado a 9 kg. A alternativa correta da questão é a letra C. Questão de número 3, também de notação científica, galera. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundo, escrito em notação científica, aqui você já descartaria algumas possibilidades. Por exemplo, a letra A, 0,4318, é um número que está menor que, é um número que é menor que 1, então já não pode ser mantissa. Esse aqui, letra C, também não. Por quê? Porque 43,18 é um número maior que 10, assim como a letra D e a letra E, aqui 431 e aqui 4.318. Então só sobraria para a gente, de fato, galera, a letra B. Mas a gente vai mostrar que realmente é a letra B, a alternativa correta aqui, tá? Por quê? Trazendo o número para cá, como a nossa mantissa tem que ficar entre 1 e 10, então a vírgula vai deslocar apenas uma casa para a esquerda, o que corresponde a gente representar 10 elevado a 1 ao lado dessa mantissa. Então, realmente, 4,318 vezes 10 elevado a 1, a alternativa correta da questão é a letra B. Questão de número 4. Em uma certa cidade brasileira, um termômetro registrou menos 10 graus Celsius num dia e 6 graus Celsius no dia seguinte. Qual foi a variação de temperatura de um dia para o outro? A letrinha delta, galera, é a letra que a gente usa para as variações, tá? E sempre vai ser o número final menos o número inicial. Então, meio que criamos uma fórmulazinha aqui, ó. Variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos buscar essas informações no nosso enunciado. Ele diz que num dia a temperatura era menos 10
10 graus Celsius. Então essa vai ser a nossa temperatura inicial. E que no outro dia ela era de 6 graus Celsius, ou seja, a temperatura final. Então joga nesses dados na fórmula, a temperatura final menos a temperatura inicial. A final é 6, aí menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então ficamos aqui, ó, menos vezes menos, que vai dar mais. Então fica 6 mais 10, que é igual a 16 graus Celsius. A alternativa correta da questão é a letra E. Questão de número 5. Para cobrir um saldo negativo de R$ 325 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 800. Qual foi o saldo que ficou na conta de Davi após esse depósito? Bom, pessoal, o saldo nada mais é do que valor a crédito menos valor a débito. O valor a crédito aqui é o depósito que Davi fez e o valor a débito era o saldo negativo que ele tinha. Então basta a gente fazer aqui o valor do depósito, 800, menos o valor do saldo negativo dele, 325. Fazendo essa subtração aqui super fácil, a gente encontra o saldo da conta de Davi atual como R$ 475. A alternativa correta da questão é a letra D. Questão de número 6. Um avião partiu de um aeroporto situado 500 metros acima do nível do mar, com tempo bom e temperatura de 24 graus Celsius. Ao atingir a altitude máxima de 3.200 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura era de menos 41 graus Celsius. Da decolagem até o momento em que foi atingida a altitude máxima, de quanto foi a variação de temperatura externa. Aqui nós só vamos precisar das duas temperaturas, pessoal. A temperatura na hora da decolagem, que foi os 24 graus Celsius, que vai ser a temperatura inicial, e a temperatura quando ele chegou na altitude máxima, que era de menos 41 graus Celsius. Então, utilizando a mesma fórmula, a temperatura inicial 24 graus Celsius, temperatura final menos 41 graus Celsius. Mas cuidado aqui, ó, temperatura final menos 41, então ela vem primeiro. Então, menos 41 menos a temperatura inicial, que era de 24. Então, ficamos com os dois números com sinais negativos. Então, sinais iguais a gente soma e repete. 41 mais 24 é igual a 65, repetindo o sinal, menos 65 graus Celsius. A alternativa correta da questão é a letra A. Questão de número 7. Em uma sala de aula, a razão entre o número de meninos e meninas é 3 para 7. Sabendo que nessa sala há 50 alunos, quantos são os meninos da sala? Galera, a gente vai fazer essa questão sem utilizar uma única variável, beleza? Vamos usar apenas aritmética, apenas contas básicas, tá? Então, primeiramente, a gente precisa entender o que significa isso aqui, ó. Isso quer dizer que a cada 10 alunos na sala, 3 serão meninos e 7 serão meninas. Então, como é que a gente resolve isso sem usar variáveis? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, a gente vai somar as partes da proporção. Quais são? 3 para 7. Então, somando essas duas partes, 3 mais 7 igual a 10. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos dividir o total de alunos, que é 50, por essa soma das partes aqui. Então, dividindo 50 por 10, a gente encontra 5. E agora basta a gente multiplicar a parte dos meninos, que é 3, ou seja, 3 meninos, pelo resultado da divisão. Então, vamos ter aqui 3 vezes 5, que é igual a 15. Então, nessa sala, os meninos totalizam o número de 15. Então, a alternativa correta da questão é a letra E. Questão de número 8. A idade de 3 irmãos é diretamente proporcional a 2, 5 e 7. Sabendo que a soma das idades dos 3 é igual a 84, podemos afirmar que o mais velho é. Mais uma questão aqui de proporcionalidade que nós vamos resolver da mesma forma, tá? O filho mais velho tem por parte aqui o 7, beleza? Então, o primeiro passo é a gente somar as partes da proporção. Então, somando, 2 mais 5 mais 7 vai dar 14. Agora, vamos fazer o quê? Dividir o total, que no caso aqui é das idades, pelo resultado dessa soma. Dividindo 84 por 14, a gente chega em 6. E agora, a gente faz o quê? Multiplica a parte do filho mais velho, que nós já dissemos aí que é o 7, pelo resultado da divisão. Então, temos 7 vezes 6, que é 42, que é a idade do filho mais velho. A alternativa correta da questão é a letra A. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 4 horas em um percurso, sabendo que gastaria 12 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Também é uma questão de proporcionalidade. Mas antes, pessoal, vamos fazer uma observação aqui. A velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque se você aumenta a velocidade de um automóvel, o tempo que ele vai gastar para fazer o mesmo percurso vai ser maior, ou seja, aumenta a velocidade, diminui o tempo, por isso são grandezas inversamente proporcionais. Segundo o enunciado, o tempo gasto de 12 horas seria no caso de um automóvel estar percorrendo a uma velocidade de 30 km por hora, beleza? Aí ele quer que você diga qual é a velocidade
quantidade que ele vai ter que fazer para cumprir esse mesmo percurso em 4 horas agora. Então vamos lá. De 12 para 4, o que é que a gente está fazendo aqui? Lembrando que se uma grandeza diminui, galera, vai diminuir por divisão, tá? E se ela aumenta, vai aumentar por multiplicação, beleza? Guarda essa informação aí também. Então aqui, ó, de 12 para 4, ele está diminuindo. Mas como a diminuição é por divisão, então aqui tem que dividir por quanto? Dividir por 3, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4. Então se aqui a gente ficou dividindo por 3 e as grandezas são inversamente proporcionais, então essa daqui eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 3, operação inversa da divisão. E daí 30 km vezes 3 é igual a 90 km. A alternativa correta da questão é a letra B.